Meu nome é Otávio Matos, trabalho no suporte técnico do Cicloar e nós estamos aqui na Expo Direto 2011 para apresentar essa tecnologia de exaustão em silos e armazéns. Exaustão consiste em remover o bolsão de calor que se forma dentro de silos e armazéns, que geralmente o pessoal conhece e é conhecido como condensação. Esse bolsão de calor leva à condensação. Como isso ocorre na prática? Então nós temos dentro de um galpão uma incidência dos raios solares sobre a chapa metálica, transferindo calor para o interior do silo. Nós temos, somando-se essa geração de calor, a respiração dos grãos, o metabolismo de inseto, fermentação de impurezas. Então esse conjunto leva à formação do bolsão de calor. Não existindo sistema de exaustão, ao chegar à noite, pelo diferencial térmico entre a chapa do silo, o resfriamento da chapa do silo à noite e o diferencial térmico do bolsão de calor, esse ar saturado, úmido, começa a condensar e a gotejar sobre o grão. Então, e onde existe o sistema de exaustão, esse fenômeno não acontece. Por quê? Porque o sistema de exaustão vai fazendo trocas de ar, várias trocas de ar, para não deixar formar esse diferencial térmico que vai formar a condensação. Ou seja, a temperatura externa e interna se mantém equilibrada. Com isso, remove esse bolsão quente e úmido que existe sobre os silos. Bem, então a condensação é um problema bastante conhecido dos cerealistas, armazenadores, cooperativas, dos produtores, né? Muitas vezes se investe forte no momento da produção, ou seja, todo o sistema de adubação, sementes, maquinário, investimentos feitos na lavoura durante 3, 4 meses, e se o produto fica armazenado durante 3 meses, 5 meses, 6 meses, esperando a oportunidade de preço. E nesse período que ele sofre os efeitos da condensação. Então a condensação, ela torna esse ambiente sobre a superfície de grãos quente e úmido. Isso leva, no caso, à formação no soja dos grãos ardidos, né, e no milho também. No milho, a proliferação de toxinas, que hoje é rejeitado pelas fábricas de ração, pelas indústrias de farinha, né. No arroz, a condensação leva à formação dos grãos amarelos, que também é rejeitado pela indústria. Ocorre a desclassificação do produto, ele passa para categorias menos valoradas, né? Esse fenômeno da condensação, ele acaba também grudando o produto na parede do silo, né? O milho, silos de condição descarregada, aquela crosta que forma lateral, ela ocorreu em função da condensação. E o outro fenômeno bastante conhecido é o crostrão, ou seja, sobre a superfície da massa de grão, forma uma camada que pode ser 5, 10, 15, 20, 70 centímetros de grão que fermentaram em função do bolsão de calor. Esse grão no soja vai formar o grão ardido, que é um grão que pesa menos do que um grão sadio, embora exista uma tolerância na classificação do percentual de ardido, mas ele pesa menos. No milho ele forma toxinas, forma micotoxinas, que é rejeitado pelas fábricas de rações ou depreciado no seu preço, né? E isso na armazenagem o pessoal muitas vezes chama de quebra técnica, né? Tenta manejar com aeração, com termometria, e a exaustão então ela vem a complementar. Através da aeração e da termometria, tendo exaustão, se evita esse fenômeno da condensação. Bom, então para eliminar o problema de condensação em silos e armazéns é necessário instalar um sistema de exaustão. Entre os produtos que existem no mercado, que é dos pioneiros, é o Cicloar. O que é o Cicloar? É um exaustor eólico, estático, não se movimenta, não gira, não sofre a fadiga dos metais, que instalado sobre o galpão vai fazer trocas de ar, eliminando o bolsão de calor, não deixando formar o diferencial térmico que vai levar à noite a condensação. Ele é constituído de 2 cilindros, um interno e um externo, com uma tampa, e ele faz o quê? Vai realizando as trocas de ar no silo. Aqui ele está fechado embaixo, né? Então se nós abrirmos para ele poder sofrer a ação do vento, né? Ele começa a justamente fazer essas trocas de ar que são realizadas dentro do armazém. Com as trocas de ar existe então a diminuição desse diferencial térmico. Muitas vezes dentro de um silo a temperatura chega tranquilamente a 13 graus, 15 graus acima da temperatura ambiente. À noite esse diferencial térmico vai levar à condensação. O que o Cicloar vai fazer?
ele vai eliminar esse bolsão de calor. Quando chegar à noite não vai haver o diferencial térmico e não vai condensar. Com isso, os ganhos que o agricultor, as cooperativas, armazenadores, cerealistas, industriais têm é muito grande, porque diminui o problema com o inseto. O que o inseto, o ambiente que o inseto precisa? É o alimento, temperatura e umidade. Removendo esse bolsão de calor e essa umidade, o inseto baixa o seu metabolismo. Ele não vai encontrar as condições ideais para a reprodução. No caso de fungos, o fungo precisa também de uma energia, de uma água livre no ar, ou seja, umidade relativa alta. Eliminando o bolsão de calor, se elimina essa umidade sobre a massa de grãos, com isso o metabolismo do fungo também se desativa, ele vai ficar esporulando, ele não vai ter atividade de formação de toxinas. E é um sistema bastante simples, né? Que tem efeitos muito importantes na armazenagem. Inclusive, ele já está sendo incluído na legislação, ou seja, cerealistas que vêm armazenar grãos precisam de ter um sistema de exaustão para poder se enquadrar dentro das novas legislações de armazenagem que se tem. Com isso, nós vamos ter mais qualidade no produto armazenado e mais qualidade no alimento, seja da ração animal, seja alimentação humana, e até uma questão mesmo de saúde pública, né? Não deixar formar, principalmente questão de insetos e fungos em grãos armazenados. Então, para contribuir com toda essa eficiência, né, vamos dizer assim, como nós temos aqui no Mitoc Agricultura de Precisão, nós precisamos também lançar um programa de armazenagem de precisão, armazenar aquele produto de qualidade que veio da lavoura.